Boa noite a todos. Esta noite, podemos notar que o ambiente está muito mais positivo do que a semana passada. Muito bem, isso é um bom sinal. É importante dizer que, como já mencionado pelo mestre Tanaka, que antes de realizarmos as nossas sessões, tanto os seres humanos quanto os espíritos de luz têm que estar preparados para a sessão. Interferências do mundo material como o álcool interferem na energia do nosso trabalho. Principalmente para o nosso amigo aparelho, é necessário estar em plena lucidez por mais de 24 horas, se possível, 48 horas. Nas reuniões sociais, sabemos que o álcool é sempre presente, não é? Mas para o nosso trabalho, é importante estarmos isentos destas substâncias. Em outra sessão, vamos detalhar melhor o porquê da necessidade de nos prepararmos, ok? Bom, vamos começar a nossa sessão. Como em todas as nossas sessões, eu gostaria de convidar alguém que gostaria de dar a sua palavra para ilustrarmos ainda mais as boas novas de Jesus Cristo, cuja compreensão poderá trazer uma grande evolução espiritual para os seres humanos aqui na Terra. Fiquem à vontade para manifestar. Obrigada. Espírito de luz da Fraternidade Oriental. Nós gostaríamos de falar sobre a diferença que existe nos dois mundos, o mundo oriental e o mundo ocidental. Queria falar um pouco sobre este assunto, tudo bem? O mundo oriental e o mundo ocidental. A grande diferença do mundo oriental é que os ancestrais são muito importantes para o mundo oriental e no mundo ocidental não é tão importante. E queremos falar o porquê no mundo oriental os ancestrais são tão importantes. São dois lados. O ancestral cuida do ser humano na Terra. O ser humano na Terra tem que orar para o ancestral estar bem. Então, são duas vias. E quanto melhor as condições dos dois, melhor a relação. Se está ruim do lado do ancestral, o ancestral não ajuda, não consegue ajudar o ser humano na Terra. Então fica ruim. Um não consegue ajudar o outro. Então, é importante essa ligação do ancestral com o ser humano. Por isso, é importante o oratório onde o ser humano reza para o ancestral. É uma tradição. Quando o ancestral é bom, ajuda o ser humano com intuição. Então, o ancestral, quanto mais alto o degrau, mais pode dar intuição para o ser humano e cuida de toda a família. Isso é importante. Se está acontecendo coisas ruins para o ser humano, o ancestral intui para que o ser humano redirecione, para ele ir para o lado certo, entende? Ele indica o lado para o ser humano seguir. É assim que o ancestral ajuda. Essa é a grande diferença entre o oriental e o ocidental. Sempre tem ligação entre o ser humano e o ancestral. Então, se a ligação está fraca, o ser humano não consegue captar a intuição, porque às vezes o ser humano não quer. A frequência do ser humano pode ser diferente da frequência do ancestral. Se não existe a mesma frequência, não consegue fazer a comunicação e a intuição não consegue agir. Essa é a grande diferença.
Aqui no Ocidente, tem gente que sabe que ancestral é importante na vida, mas pouca gente sabe. Quem ajuda os seres humanos? Os espíritos de luz. Mas nem sempre são os ancestrais. Pode ser um amigo que tem grande proximidade de vidas passadas. Às vezes, não é parente, mas é um amigo, tem alguma ligação. Essa frequência consegue estabelecer uma comunicação através de seres humanos e espíritos de luz. Mas às vezes, quando a frequência está negativa, o ser humano acaba sintonizando com outras pessoas de outras vidas, mas que não está no grau de espíritos de luz, mas está em grau bem inferior. O que é bom, o que é ruim? Não tem bom, não tem ruim. Os dois lados são bons, e os dois podem ser ruins. Tudo é relativo. Se o ser humano está em baixa vibração, o espírito também que está em baixa vibração pode ser uma ótima companhia, entende? Às vezes, o ser humano não tem ninguém com afinidade. Quando não tem afinidade, não tem quem ajude no mundo espiritual. Então, uma pessoa pode ficar ao Deus dará, fica ao léu, sem receber nenhuma intuição. A pessoa consegue viver? Consegue. Vai para o mau caminho? Às vezes sim, às vezes não. Depende do livre-arbítrio da pessoa. Já na linha oriental, o ser humano sabe que tem uma ligação com pelo menos uma pessoa, um espírito no mundo espiritual. E a família evolui junto. Se um espírito de luz evolui, ele procura evoluir a toda a família com ele junto. Então, claro que tem os desgarrados, claro que tem as ovelhas negras de cada família. Mas como um todo, o espírito de luz sempre está buscando evoluir cada membro da sua família, da sua geração. Isso é bom? É muito bom. Quando o espírito de luz está evoluindo, é bom. Mas quando existe um problema na família, seja a ovelha desgarrada ou não, toda a família é penalizada. Quando existe, por exemplo, um suicídio na família, toda a família é prejudicada. No mundo oriental, é certo que todos da família devem ajudar todos, independente se é ovelha negra ou não. Tem que ajudar. E da melhor maneira possível, ok? Como toda família, existem brigas. Existem também casos extremos que pessoas são banidas da família. Quando o filho desrespeita a hierarquia da família, é direito do pai banir o filho da família. E aí, esse filho fica ao Deus dará, fica sem comunicação com a família. É o livre-arbítrio das pessoas. É por isso que a família no mundo oriental é tão importante na vida do ser humano. Novamente, não digo que é melhor ou pior, mas é diferente, bem diferente. Ideal como aqui no Brasil, é oriental aprender com ocidental e ocidental aprender com oriental. Ocidental e oriental aprenderem o melhor dos dois mundos. Dessa forma, um dia teremos um mundo só com o melhor de tudo. Esse é o ideal. É para isso que estamos aqui na Terra. É para isso que estamos vivendo. O desafio na Terra: povos diferentes convivendo para harmonizar e aprender com cada cultura. E no futuro, ser uma cultura só, com o melhor de cada uma das culturas de cada povo. Este é o grande experimento da Terra.
A Terra foi formada por seres de diferentes planetas. Caucasiano, ariano, cada um vem de uma origem diferente, costumes diferentes, culturas diferentes, crenças diferentes, modos operandi diferentes no tratamento com seus seres humanos, relação entre céu e terra diferente, e cada um aprendendo quando se mistura. Quando o oriental vem para o ocidente e quando o ocidental vai para o oriente, quando negros vêm conhecer latinos, quando arianos conhecem caucasianos, essa é a grande experiência da Terra. É por isso que encontramos condições muito boas no Brasil, porque há uma mistura boa, né? O aparelho, por exemplo, foi umbandista, foi espiritismo, foi catolicismo, aparelho foi shintoísmo, tudo para aprender cada cultura. Por isso que o aparelho está aqui ajudando. Aprendeu bastante. A linha do tempo do aparelho trouxe isso para ele. Colocou no caminho várias religiões para aprender, para estar aqui hoje com a gente, sabendo como é cada cultura. E assim, os ensinamentos de cada um de vocês, de cada fraternidade diferente, vai estar aqui junto para ouvir, aprender, ensinar, para fazer um mundo melhor. Linha oriental fala: fica quieto, fica em silêncio. Quando fica em silêncio, pode ouvir intuição mais clara. Ocidental ouve intuição? Ouve de vez em quando, mas é mais difícil. Se for comparar com o ser humano, a pessoa precisa berrar várias vezes, bem vezes, alto para o ser humano entender. Então, ser humano do Ocidente deixa muito barulho na cabeça, não esvazia a mente. Mente sempre vive cheia. Oriental, quando faz meditação, esvazia a cabeça. E esvaziando a cabeça, é mais fácil ouvir a intuição. No silêncio, é mais fácil ouvir a intuição. Escuta e não precisa gritar. E isso tem que ser feito no nível adequado, na quantidade correta. Oriental, às vezes, só quer ficar meditando. Isso não é bom também. Ser humano está aqui para ter experiência na vida, passar por experiência. Então, ser humano tem que aprender com experiência. Experiência quer dizer interagir com outras pessoas, aprender com outras pessoas. Quando falo aprender com outras pessoas, tem que ter amizades, tem que ter mulher, tem que falar com pai, mãe e irmãos. Isso é interagir com as pessoas. Quando interagem com outras pessoas, aprende. Ficar só meditando não adianta, não é experiência. Cada ser humano tem que viver a sua própria experiência. Deus fez ser humano para viver experiências. Deus deu livre-arbítrio. Livre-arbítrio para fazer a experiência que quiser. E através destas experiências, o ser humano tem que aprender. É experiência boa, é experiência ruim, mas tudo aprende, tudo é ensinamento. Quando é ruim, ensina como não fazer. Quando é boa, ensina o que tem que fazer e tem que melhorar. Mas experiência tem que viver, tem que passar por experiência. Monge budista que só fica meditando não é bom, é radical. Radical nunca é bom, nunca, nunca, nunca.
Ser humano tem que ter equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Não pode ter radicalismo. Tudo tem que experimentar e tudo tem que aprender. E não pode falar que uma coisa é boa e outra coisa é ruim, sem saber, sem conhecer, julgar sem conhecer. Umbanda é ruim? Não, se não é radical. Não é ruim. Muita coisa boa. Shintoísmo é bom? Tem coisa ruim também, certo? Então, tudo é experiência. Experiência boa, experiência ruim, mas tudo é experiência. E só assim que aprende, só assim. Desenvolve experiência ouvindo pessoas, ouvindo intuição. O mundo oriental também não pode proteger tudo. Algumas coisas ruins são para crescimento do ser humano. Proteger de tudo é radical e é ruim. Às vezes, proteger de tudo cria ser humano despreparado. Ser humano despreparado não aprende. Oriental também tem que aprender com ocidental. Isso é, buscar o melhor de cada mundo. Buscar o melhor de cada mundo e usar o que o ser humano acha melhor para ele mesmo com seu livre-arbítrio, certo? Então, coisa boa, respeitar ancestral. Ser humano ocidental é bom aprender. Para ser humano oriental, não pode proteger tanto todo mundo. Tem que aprender com o ocidental. Acho que está bom, né? Muito obrigado. Aparelho, muito obrigado por transformar as palavras. Obrigado. Mentor, por favor, muito obrigado. Mentor, muito bem, muito obrigado. Espírito de luz da Fraternidade Oriental, agradeço muito suas palavras, suas sábias palavras, e gostaria de ouvir outras pessoas, de outros seres, de outras fraternidades, já que entramos neste assunto das diferenças entre os diferentes povos. Deixo aqui este espaço aberto para que vocês se pronunciem. Espírito de Luz 2. Boa noite. Acho que talvez seja a primeira vez que alguém da minha fraternidade participa de um evento como este. Estamos orgulhosos de estarmos aqui. Estamos aprendendo. Cometemos muitas coisas ruins por entender que éramos um povo que lideraria todos os outros povos aqui do planeta. É interessante que se diga que isso se deu por uma questão histórica. Por uma questão histórica no início do povoamento da Terra. Tínhamos uma missão de organizar as coisas, ajudar a definir e organizar esse povoamento. Não que sejamos os melhores, mas por uma questão histórica, por definição dos seres de luz, iniciamos a organização da divisão dos povos em áreas geográficas. Definimos então de comum acordo onde cada povo iria povoar, iria iniciar o seu povoamento, a sua introdução no mundo terreno. E foi um planejamento muito bem definido pelos mestres ascensionados para este povoamento. Não fizemos nada mais do que realizar o que foi planejado pelos mestres ascensionados. Porém, alguns de nós, desacostumados ao livre-arbítrio, acabamos nos excedendo na força física, achando que seríamos superiores aos outros povos. Este pensamento nos trouxe muita negatividade. Esse pensamento
nos levou a cometer muitas atrocidades com os outros povos. O livre-arbítrio, o poder, a força física são coisas que entorpecem o ser humano. E o ser humano entorpecido é capaz de fazer crueldades sem limites. Achamos interessante que nessa nova era, cuja miscigenação dos povos se deu com bastante sucesso aqui no Brasil, nada mais justo do que a liderança ser passada para esta terra. Obviamente, muitos dos espíritos, mesmo os espíritos de luz, entendem esta questão de uma outra forma. Nós da fraternidade, junto com os mestres ascensionados, estamos há muito tempo trabalhando para que os espíritos entendam esta situação. Não está sendo fácil. Não foi nada fácil no início. Posso dizer que agora muitos de nós já temos uma consciência, a experiência do resultado entre a nossa fraternidade e o meio, e que isso é compreensível. Toda mudança traz desconfortos, mas esses desconfortos com o tempo vão se desfazendo, ok? Podemos dizer que no nosso planeta temos uma elevação espiritual realmente um pouquinho superior, um pouco, por conta de situações meramente ocasionais dos planetas ou dos povos que foram convidados e que aceitaram fazer parte da experiência do planeta Terra. Sem dúvida, o nosso povo era o que tinha mais tempo, mais vivência, mais experiência e, portanto, um pouco mais de sabedoria. Porém, essa sabedoria foi utilizada para fins que não foram tão nobres. Entendemos agora que deveríamos estar auxiliando no objetivo do planeta Terra e não querendo dominar todos os outros povos. Isto está muito claro agora. Mas anos e anos se passaram de muitas atrocidades. E, evidentemente, como a lei das energias, a lei da atração, não há exceções. Muitos membros de nossa fraternidade estão sofrendo, estão pagando pelas atitudes acometidas em outras vidas. Creio que em um outro momento podemos sim conversar mais em detalhes sobre o relacionamento entre os seres espirituais e os seres humanos da nossa fraternidade, que é muito diferente de qualquer um dos outros povos. Mestre Tanaka, gostaria só de checar com você o tempo que ainda temos. Podemos nos ater um pouco mais? Mais uns 15 minutos. Ok. Naquela época, para o nosso povo, filho de deuses, considerávamos que vários seres aqui encarnados tinham uma superioridade muito grande em relação aos demais seres humanos. São seres que já passaram por muitas experiências, muitas vidas, atingiram um grau de energia realmente diferenciado. E realmente, por esse grau de energia elevado, ele seria diferente. Ele teria que ser diferente de outros seres humanos. Eles se sentiam superiores aos outros seres humanos. E os outros seres humanos ficavam, como posso dizer, submissos a esses filhos de deuses. Portanto, muitos seres humanos acabavam não vivendo as suas vidas, as suas experiências, e sim ficavam à mercê desses filhos de Deus. Com essa hierarquia tão bem definida, era muito difícil ascender espiritualmente. Primeiro, porque as ações dos seres humanos, digamos, inferiores, eram sempre as mesmas, nunca para se elevar, e sim sujeitos à subordinação.
E os seres humanos filhos de deuses, que se consideravam filhos de deuses, também não buscavam uma elevação espiritual porque achavam que já estavam no topo da cadeia. Portanto, durante séculos e séculos, encarnações e reencarnações, aqueles que se consideravam filhos de deuses permaneciam sempre no mesmo patamar de energia, e os subordinados, por sua vez, também permaneciam no mesmo grau de energia. Então, nada evoluía. Isso aconteceu por várias e várias gerações, até que um dia, aos poucos, esta energia não conseguiu mais se manter e ela foi aos poucos declinando. Os filhos dos deuses desceram degraus na escala espiritual e os subordinados também desceram degraus. E por esta falta de sintonia com os espíritos superiores, isso se deu aos poucos, a queda de vários impérios no mundo humano. Outros povos que conseguiram uma evolução espiritual maior, conseguiram elevações espirituais maiores, porque conseguiram deter a violência de nossos povos. Evidentemente, eles teriam que saber se defender e começaram uma evolução, tanto material como também espiritual. Enfim, esta é a história, um pouco da história da nossa fraternidade. Mas hoje, com toda a humildade, estamos aqui, junto a vocês todos, para ensinar com as lições que aprendemos as duras penas, para que estes erros não sejam mais cometidos. E também aprender com humildade o que as outras fraternidades podem nos ensinar. Estamos aqui disponíveis para todos vocês e iremos participar de todas essas experiências, de todas essas sessões da melhor forma possível. Muito obrigado. Mentor. Ok. Creio que com essa sessão vimos que cada vez mais estamos no caminho certo. Estamos num caminho muito interessante em prol do nosso planeta Terra, em prol de um grande objetivo: um povo só. É um grande passo para toda a humanidade. No futuro, não haverá países, fronteiras. Um povo só, com a mesma cultura, sem diferenças étnicas, culturais, etc. Estamos muito orgulhosos de estarmos aqui dando os primeiros passos para essa grande missão. Creio que este momento é um momento onde, numa mesma sessão, tivemos a experiência do povo oriental junto com o povo ariano. É com grande alegria, é com muita alegria que encerramos essa sessão tão proveitosa. Agradeço muito a todos vocês e podem ter certeza que todos vocês terão a oportunidade de falar sobre todos os assuntos. Todos vocês têm a mesma importância. Essa é a beleza deste trabalho que está sendo feito. Agradeço muito a todos os espíritos de luz e uma excelente semana. Que assim seja, graças a Deus.